nas tribulações, nos sofrimentos. Porque, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quer dizer, o sofrimento produz a perseverança. O que é perseverar? É persistir na esperança. Tá? É não desistir, né, da esperança. Então, a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então, a partir do momento que os sofrimentos, as adversidades, na nossa perseverança, nos produz experiência, faz com que ficamos experimentados, né? Como a profecia fala de Jesus, experimentado no trabalho, que sabia o que era padecer. Então, essa perseverança, ao produzir essa experiência produz a esperança. Tá? Esperar pacientemente, esperar confiantemente, porque isso é esperança. É nós crermos na justiça divina, crermos nas promessas de Deus, sabermos que, por pior que esteja a situação, Deus é justo, Deus vai fazer justiça. Aí nós vemos isso no sofrimento de Jó. Né? Toda aquela tribulação, todo aquele sofrimento de Jó fez com que, ao ele perseverar, ele adquirir experiência, e nesta experiência, quando a sua mulher disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. Que Deus é esse? Em outras palavras, né? Parafraseando o que a mulher falou. Então, se esse Deus que tu serve é tão bom, por que tu está nessa miséria? Por que tu perdeu tudo? Por que tu perdeu todos os teus bens? Por que perdeu todos os teus filhos, os nossos filhos, né? Os nossos filhos. E está nessa vida, e essa enfermidade aí se definhando, se acabando, gemendo, sofrendo. Ele disse: mulher, como falas uma louca, falas tu. O meu Deus me deu, o meu Deus tirou. Tudo seja para a honra e a glória do meu Deus. Quer dizer, Jó adquiriu experiência que tudo aquilo, mesmo ele não entendendo, mesmo ele não sabendo o porquê, mas Deus sabia, e que Deus já tinha reservado para ele, porque ele não merecia. Ele estava recebendo tudo aquilo, né, pacientemente. Deus estava permitindo que tudo isso lhe acontecesse, mas ele sabia que Deus iria lhe galardoar, que Deus iria lhe recompensar. Né? E por último, no capítulo 19, versículo 25, Jó disse: mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Em outras palavras, todo esse sofrimento, mesmo que eu pereça aqui, mesmo que eu faleça nesta decadência, no fundo do poço, mas por fim o meu Redentor, ele virá e ele me resgatará, né? E ele me tirará, ele vai me salvar, ele vai me dar a salvação. Vamos lá. Terceiro subtópico: graça para indefesos. Éramos fracos e indefesos, porque de nossa parte não podíamos fazer para nos salvar. Alguém teria de vir resgatar-nos. Cristo veio no momento exato da história, de acordo com o cronograma de Deus. Romanos 5, versículo 6. Ou seja, na plenitude do tempo, na hora certa. Né? Há um adágio popular que Deus tarda, mas não falha. Mas isso é filosofia humana. Deus não tarda e Deus não falha. Né? Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado. Deus só chega na hora certa, no tempo certo, no momento exato. Éramos não somente criaturas indefesas e, portanto, suscetíveis de perecer, mas
principalmente criaturas culpadas, pecadoras, que mereciam perecer, não só mais e inúteis, mas vis e detestáveis, indignas de tal favor do Santo de Deus. Então, por isso que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, conforme a declaração do apóstolo Paulo. Segundo tópico, a segurança dos crentes. Primeiro subtópico do segundo tópico, Cristo morreu pelos ímpios. Paulo acentuou o que já dissera claramente, a afirmação de que Cristo morreu pelos ímpios. Não há na sua morte uma espécie de contradição lógica, pois alguém poderia estar disposto a morrer por um injusto, mas não por um pecador. Alguém estava disposto a morrer por um justo, mas não por um pecador. Romanos capítulo 5, versículo 7. Deus, no entanto, enviou Jesus Cristo para morrer por nós, não porque fôssemos suficientemente bons, mas porque Ele nos amava, embora fôssemos completamente depravados. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, Deus nos amou quando éramos inúteis, depravados, pecadores. Para quê? Dar o seu Filho para morrer por nós, para que, por intermédio da morte dele, pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser justificados, pudéssemos ser resgatados. Né? Então, o resgate fala da libertação da prisão, né? a libertação de um escravo, né? O resgate. Deus prova seu amor, segundo subtópico do segundo tópico. A frase, sendo nós ainda pecadores, é impressionante. Deus enviou Jesus para morrer por nós, não porque fôssemos suficientemente bons, como já afirmamos. Então, esta foi a prova do seu amor. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, Deus nos amou, morreu por nós, morreu pelos seus irmãos, pelos judeus, enquanto diziam fora com este, solta Barrabás, crucificam Cristo, enquanto meneavam a cabeça, né? Enquanto faziam careta, faziam pantomima, né? Zombavam dele na cruz. Aí o Senhor Jesus disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Paz com Deus. No sentido cristão, a mudança nas relações entre Deus e o homem é efetuada por meio de Cristo. E isso envolve o movimento de Deus em direção ao homem, tendo em vista que brandar a hostilidade humana, recomendar o amor e a santidade divina ao homem. Então, a paz com Deus. Falando de paz, a palavra paz, no sentido filosófico, no sentido humano, é uma coisa. E a paz no sentido espiritual, a paz de Deus, a paz com Deus e a paz do homem, né? A paz do homem, ela tem um significado completamente diferente. Por exemplo, a paz filosófica, a paz humana, é um intervalo entre duas guerras. É a paz que o governo de Salomão gozou. Né? Durante o período em que Salomão reinou, não houve guerra em Israel. O intervalo entre duas guerras. Porém, mesmo na paz, filosoficamente falando, né? O homem, ele sofre, ele tem sofrimentos. Por exemplo, na paz em que Salomão gozou, quando ele começou a contrair
casamento, né, com mulheres pecadoras, e quando ele começou a se desviar da presença de Deus, começou a adorar, começou a implantar a idolatria em Israel, adorando os deuses das suas esposas, então a paz humana não tinha relação nenhuma com a paz espiritual. Salomão perdeu toda a paz espiritual, né? O caso também de Saul, mesmo quando Saul não estava em guerra, mas por desviar-se da presença do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Então, quer dizer, ele não estava atribulado, ele não estava aflito por causa da guerra, mas estava interiormente aflito. Então, a paz que o Senhor nos dá, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Aí o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: não vos dou como o mundo a dar. Porque a paz que o Senhor Jesus nos dá é a paz que nós gozamos mesmo durante o período de guerra, mesmo durante o período das enfermidades. Jó gozou dessa paz. A esposa dele estava aflita, mas ele estava em paz. A esposa dele estava desesperada. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem. Mas ele disse: mulher, como falas uma loucas, falas tu. Ele estava em paz com Deus. O meu Deus me deu, o meu Deus tirou. Tudo seja para a honra e a glória do meu Deus. Estou usando a minha linguagem, estou usando o que eu entendo deste texto bíblico, tá bom? Passando uma interpretação do que eu entendo desse texto bíblico. Então, nós somos, terceiro tópico, a paz com Deus. Vamos agora para o terceiro tópico, a justiça pela graça. O primeiro subtópico nos diz justificação dos perdidos, a justiça pela graça. O tema de Romanos, capítulo 5, versículo 12, é o pecado e a morte nele. Paulo descreve 3 passos descendentes, 3 estágios de deterioração da natureza humana. A começar por um homem pecando, até a morte de todos os homens. Vejamos, o primeiro passo: o pecado entrou no mundo por um homem. Quem foi este homem? Adão. Segundo passo: a morte entrou no mundo pelo pecado. O pecado entrou no mundo por Adão e a morte entrou no mundo pelo pecado. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas tragada foi a morte na vitória. Então, a morte entrou no mundo pelo pecado. Terceiro passo: a morte sobreveio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a partir do momento que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, então, consequentemente, a nossa natureza humana passou a ser pecaminosa. E todos, presta bem atenção, irmãos, presta bem atenção, amigos ouvintes, todos pecaram. Todos nós somos pecadores. O apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele disse: olha, se dissermos que não temos pecado, mentimos, já acabamos de pecar. Se dissermos que não temos pecado. Então, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, a partir do momento que o Senhor Jesus, ele morreu, derramando até a sua última gota de sangue, que foi o pagamento